presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, sinalizou que o Legislativo pode armar uma pauta-bomba para o governo caso o presidente Jair Bolsonaro vete o fundo eleitoral. O veto foi indicado pelo presidente publicamente. O texto institui um fundão de 2 bilhões de reais, valor aprovado nesta semana pelo Congresso a pedido do próprio Executivo. Maia citou a redução do preço do óleo diesel, o aumento do salário mínimo além da inflação e a anistia do Fundo Rural como possíveis pautas-bombas que podem ser pautadas pela Câmara. Abro aspas para Rodrigo Maia. Foi ele que mandou a proposta de 2 bilhões e agora quer vetar? Fecho aspas. Segundo o presidente da Câmara, o Congresso tem um arsenal caso Bolsonaro vete os recursos para campanhas eleitorais do próximo ano. Abro aspas novamente. Não fizemos nem queremos fazer isso, mas se ele quer jogar para a sociedade, também podemos jogar. Esse jogo traz insegurança. Diga, Thaís. A gente falou sobre isso ontem. O Bolsonaro foi de uma inabilidade a toda a prova em todos os sentidos, né? De fato foi ele que propôs esse número e agora ele está dizendo por aí que vai vetar e querendo jogar o ônus nas costas do Congresso. Então ele foi de fato de uma inabilidade surpreendente não, mas muito grande. Agora, essa postura do Maia remete aos piores momentos da relação que o Executivo viveu com o Congresso aí pelo meio deste ano que está quase terminando, né? O presidente da República e o presidente da Câmara bateram feio boca em público. O Bolsonaro dizia que o Maia representava a velha política, daí o Maia dizia que o Bolsonaro era um deserto de ideias. Essas foram os cumprimentos mais gentis que eles trocaram aí nesse período de crise aguda. E aí por pouco a vítima não foi a reforma da Previdência, que o Maia ameaçou, por causa dessas brigas, ameaçou abandonar mais de uma vez. Agora, o que me espanta é a naturalidade com que o presidente da Câmara anuncia que se o presidente não der os 2 bi para eles gastarem nas eleições, eles vão explodir o governo. Isso, até há pouco tempo, o nome disso era chantagem, não é? E aí, Constantino? Pois é, o Rodrigo Maia é o queridinho de uma parte da imprensa que o trata até como estadista, né? Não só era o Botafogo da planilha da Odebrecht, e muitas pessoas esquecem disso, como é isso aí, faz chantagem ao presidente da República, que quer algo que é louvável, reduzir o financiamento de campanha para políticos. A forma com que ele fez isso é criticável e fizemos essa crítica ontem no programa. Mas não só faz chantagem ao presidente por uma causa boa, que o presidente estaria encampando pelos motivos errados para jogar para a plateia, como usa de refém para essa chantagem a população brasileira. É assim, ó, presidente, se você tirar o nosso dinheiro, se você vetar o nosso dinheiro de campanha, a gente vai ferrar o Brasil, viu? É uma coisa de louco, né? Esse é o Congresso que temos, esse é o presidente da Câmara, né, dos Deputados, e daí está explicada a péssima reputação que tem o parlamento perante a população. São essas figuras da velha política, esses caciques que lutam pelos seus próprios interesses e não dão a mínima para o espírito público e para o povo, né? Agora, quanto ao fundo partidário em si e a postura do presidente, já dissemos aqui ontem. Realmente, foi ele que mandou, foi ele que deu indícios de que se ficasse em 2 bilhões, ok, porque tentaram um balão de ensaio para quase dobrar para 3,8 bilhões, isso ele disse que vetaria, e aí vai para 2 bilhões e ele realmente mostra a pior característica na política, e ele sabe disso que ele está lá há 30 anos, que é a falta de palavra em relação ao acordo. E é besteira realmente, porque ele joga para a plateia, que achou um absurdo ainda assim os 2 bilhões, e com toda razão, ele joga para a plateia, mas ele não vai vetar, eu acho pouquíssimo provável, não pela chantagem do Maia, mas porque, de fato, se ele veta isso, ele está dando um tiro no pé na governabilidade dele. Ele está no primeiro ano de mandato ainda. Ele tem muitas reformas ainda para serem aprovadas. A equipe econômica tem uma agenda virtuosa, já disse isso. E como é que ele pretende aprovar essas reformas declarando guerra de vez a 13 partidos? Sendo que o PSL, que era o partido que votava majoritariamente com ele já implodiu, já rachou o meio e já trata como oposição. Porque foi o exemplo que ele deu ontem, foi o PT e o PSL, em relação a esse fundo partidário. Quer dizer, é uma coisa de louco. O presidente precisa parar de confundir a narrativa anti-sistema, anti-política, anti-establishment, que agrada uma boa base do eleitorado, e não sem uma dose de razão, ainda que seja populista, com o trato que ele precisa dar de forma realista com o Congresso.
para permitir alguma governabilidade, até porque ele optou por um caminho louvável de não comprar o Congresso, não partir para o mensalão, para o toma lá da cá. Ele tentou criar apoio com base ideológica, criou ali as bases não partidárias, mas temáticas, e isso já se mostrou frágil, muitas vezes, para levar adiante reformas importantes. Ou seja, o que o presidente quer? Jogar para a plateia ou governar e aprovar reformas? Ele precisa fazer essa escolha e está na hora de fazê-la. Josias. Eu, quando vi a declaração do Rodrigo Maia, fui ler a entrevista para ver o contexto em que foi dito. O Rodrigo Maia não é nenhum santo e merece reparos vez por outra. Nesse caso, eu entendi a entrevista dele como uma tentativa de realçar a hipocrisia do Bolsonaro, porque houve reuniões na Câmara em que os líderes dos partidos e os líderes do governo chegaram ao entendimento. O entendimento de que era preciso reduzir o valor do fundo eleitoral. E chegaram à conclusão de que o ideal era reduzir para o valor que o governo tinha proposto, que era de 2 bilhões. Então, o Bolsonaro avalizou esse valor, que foi proposto pela equipe econômica. E os líderes do governo asseguraram que, respeitado esse valor, que constava da proposta orçamentária, não haveria veto. E o Bolsonaro, no dia seguinte à aprovação, num dia em que o Rodrigo Maia estava reunido com o ministro da Economia, o Paulo Guedes, para acertar os próximos passos da reforma tributária, aí o presidente para na porta do Alvorada e diz que está cogitando vetar algo que foi negociado pelos líderes dele, uma proposta feita pelo governo, avalizada por ele. E aí isso soa realmente muito hipócrita, e aí ele arranca aplausos ali da claque que estava lá na frente do Alvorada. Hoje ele reitera isso, o Bolsonaro está pensando em vetar. O que disse o Rodrigo Maia? Se é para jogar para a plateia, o Congresso também tem condições de jogar. Então, o que é que ele disse? Vão aprovar no Congresso pautas que são muito simpáticas à opinião pública, aumento do salário mínimo, aumento do Bolsa Família, mas que o governo não tem condições fiscais de honrar. Então, o presidente terá que fazer o que ele está fazendo agora com os parlamentares. Ele vai ter que vetar algo simpático à opinião pública que foi aprovado pelo Congresso. Então, ele ficará na posição contrária à que ele está impondo agora aos parlamentares. Ele quer vetar o fundo eleitoral para que os parlamentares fiquem de mauzinhos na história. Então, o Rodrigo Maia quis dizer que pode acontecer o contrário. O Congresso aprova coisas simpáticas à opinião pública, só para fazer média com a plateia, e o presidente, como não tem condições fiscais de honrar o que foi aprovado, vai ter que vetar. Então, a pauta-bomba, não é que a pauta-bomba vai prosperar, mas eu entendi como um jogo, uma imagem que o Rodrigo Maia fez para realçar o absurdo que o Bolsonaro está fazendo com os parlamentares. Se ele queria fundo eleitoral zero, ele que propusesse na proposta de orçamento. Aí ele teria toda a legitimidade para agora dizer, não, eu queria zero, vou vetar. Mas se ele negociou os 2 bilhões, não faz o menor sentido esse joguete para a opinião pública.